tudo bem? Vamos hoje para mais uma live hoje mais do que especial. Eu tô com o coração cheio de alegria. Hoje é aniversário da minha filha, da minha primeira filha. Hoje ela tá completando 20 anos. A gente vai ficando velhinha, né? Mas graças a Deus por isso, né? Não queremos abreviar a vida. É melhor ficar velhinha do que, né, ser levada aí antes da hora. Em nome de Jesus. Graças a Deus, eu quero deixar aqui os parabéns para minha filha. Parabéns para você, Suzana. Que Deus abençoe sua vida sempre, meu amor. Que Deus te conduza no caminho dele, que você se permita ser conduzida por ele sempre, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais essa semana, entregar essa semana nas mãos do Senhor, em nome de Jesus, né? Eu deixei uma musiquinha ali de fundo, não sei se dá para ouvir, mas vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. De novo não aparece para mim aqui quem tá entrando. Ah, apareceu. Oi, Amanda, bom dia, minha amiga, tudo bem? Rose, bom dia. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais essa semana, entregar essa semana nas mãos dele. Aproveitando que ainda estamos no comecinho do mês, hoje dia 8 de novembro, vamos entregar esse mês nas mãos dele também, tá bom? Oremos em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, na tua santa presença, Senhor, nós aqui queremos te render graças, te render honra, dizer que tu és o nosso Senhor, dizer que tu és o nosso Rei, o Rei do Universo, o nosso Criador, e te pedir, Senhor, que tu fiques à vontade em nosso meio, que tu fiques à vontade nas nossas vidas, esteja à vontade em nós, fique à vontade através de nós também, para nos usar, para falar conosco, para falar através de nós a outras vidas, sempre que for necessário, Pai. Nos ajuda a sermos, Pai, aquilo que tu queres que sejamos. Senhor, não queremos ser nada de acordo com a nossa própria vontade, com o nosso eu. Porque conforme tua palavra nos diz, agora não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Então que o Senhor venha viver em nós, através de nós em todo o tempo. Que possamos buscar o teu reino em primeiro lugar, que possamos pensar primeiro no que o Senhor faria no nosso lugar, como o Senhor agiria no nosso lugar. Pai, no nome de Jesus, nos momentos de estresse, nos momentos de tristeza, nos momentos de preocupação, Senhor, em nome de Jesus, teu Filho amado, Senhor, nós te pedimos a tua bondade, que teu Espírito Santo venha ser, em primeiro lugar, a primeira audição que tenhamos em nossos ouvidos, que não possamos ter os ouvidos sensíveis à voz do inimigo não, Pai, mas que possamos ter a voz sensível a teu Espírito, porque é o teu Espírito quem nos conduz. Tua palavra nos diz que devemos viver e andar pelo Espírito. Pai, no nome de Jesus, nos ensina com os nossos filhos, nos ensina com o nosso cônjuge, nos ensina, Senhor, com o próximo, aqueles que estão ao nosso redor, Senhor, aqueles que estão precisando, Senhor, de uma palavra, de um alimento, Senhor, de roupas para vestir, eu não sei, Senhor, mas que tu venhas nos sinalizar e que possamos ser sensíveis ao teu doce Espírito, que possamos olhar para o próximo da mesma maneira que olhamos para nós mesmos, no nome santo de Jesus. Toma essa live nas tuas mãos, esse momento, Senhor, nos ajuda a falar em teu nome, nos ajuda a atrair a tua presença, Pai, para essas pessoas, que possamos ter, Senhor, a sensibilidade com umas pelas outras, uns com os outros, e que possamos, que consigamos encorajar os outros, essas outras pessoas que aqui estarão ouvindo, que estão e que estarão ouvindo, Senhor, essa palavra, no nome santo de Jesus. Esteja na nossa casa. Entra na nossa casa, não somente a nossa casa espiritual, mas a nossa casa física, o nosso lar, seja o centro do nosso lar, seja o teto, seja a coluna, seja o chão, seja tudo no nosso lar, Pai, seja o alimento, seja, Senhor, em nome de Jesus, o som que precisamos ouvir dentro da nossa casa. Afasta de nós todo perigo, afasta de nós todo
toda a intenção do maligno contra as nossas vidas e nos dá discernimento, nos dá domínio próprio para vencermos as astutas ciladas de Satanás contra as nossas vidas e contra a nossa família, no nome santo de Jesus. Amém e amém. 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 Eu quero pedir a você que... Bom dia, irmã. Em nome de Jesus, a paz do Senhor. Eu queria pedir a vocês que abrissem a palavra em Isaías 56, versículo 7, e logo depois a gente vai ler Mateus 21, 13, tá bom? E por último nós vamos encerrar lá em Neemias. Neemias está na sua Bíblia. Vamos ler, por favor. Isaías 56, versículo 7, que diz assim: Todos esses trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão igualmente aceitos em meu lar, porquanto minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E aí Mateus 21, 13, que complementa essa palavra, agora Jesus, o Pai, falando. Mateus 21, 13, ele diz assim: E repreendeu a todos que ali estavam. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estão fazendo dela um covil de salteadores. Aqui nesse texto de Isaías, a gente ouve o profeta falando, né? A gente lê o profeta falando em nome do Pai, trazendo um recado para nós, né? Para aquele povo ali, para o povo de Israel, mas hoje para nós, dizendo que a casa de Deus é chamada casa de oração. A casa do Senhor, lá o templo onde você vai, né? Onde você deveria ir, né? Algumas vezes da sua semana, alguns dias da sua semana, precisa ser conhecido como casa de oração, não mais como nenhuma outra coisa. Amém, igreja? Como casa de oração. E aí depois Jesus, a gente já conhece esse texto lá em Mateus que a gente leu aqui. Jesus, ele chega no templo, o templo tá um shopping danado, um monte de gente vendendo um monte de coisa dentro da casa do Senhor, e ele fica muito bravo e ele derruba tudo. A gente já conhece essa história, e ele repete isso daqui que Isaías foi usado para falar, que a casa do Senhor precisa ser casa de oração. E a gente trazendo isso para os nossos dias hoje, né? Vamos trazer para nossa casa espiritual, como a gente orou aqui, ela precisa ser um lugar de oração, né? O seu corpo, o templo do Espírito Santo, o seu corpo precisa ser conhecido como casa de oração. Não somente para o próprio Espírito Santo, porque existem muitos cristãos que falam: eu oro o tempo todo, eu estou em oração o tempo todo, eu fico ligada com o Pai o tempo todo, mas é necessário fazermos entender nessa manhã que precisamos ser uma pessoa a qual as outras recorram a você para pedir oração também. Por quê? Porque as pessoas iam até Jesus pedindo alguma coisa, recorrendo a Ele, no período que Ele esteve aqui na Terra, recorrendo a Ele para pedir cura, salvação, ajuda, de todas as maneiras, né? Porque João vai dizer que se ele fosse escrever tudo que Jesus fez ao longo da vida dele, né? Nesse período que ele viveu aqui, um livro, uma Bíblia seria pouco, não caberia em páginas. Então a gente entende que Jesus ele foi procurado por várias coisas, por várias outras razões. E nós, como cristãos que seguimos o passo dele, nós precisamos entender que nós estamos aqui para isso também. As pessoas precisam olhar para a gente, ver na nossa vida a glória de Deus, né? A gente precisa ter testemunho, né? Como eu disse aqui no testemunho que eu dei anteriormente sobre a minha vida, sobre aquilo que eu passei aqui em casa, né, no casamento. É necessário às vezes a gente passar por algumas situações para que tenhamos, sim, testemunho para contar. A gente não pode viver só dos testemunhos desses irmãos aqui, tá? Precisamos ter os nossos próprios testemunhos.
E tendo esses próprios testemunhos, precisamos falar para as pessoas e para que as pessoas se identifiquem com a gente. Poxa, eu estou passando pela mesma coisa, eu passei por algo semelhante, e nos procurem para pedir oração, tá? Porque nós estamos aqui como representantes de Cristo, por isso somos chamados cristãos. Amém? Então a nossa casa, a nossa vida, ela precisa ser um testemunho vivo daquilo que o Senhor é, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele faz e daquilo que Ele pode fazer na vida do nosso próximo. Então a nossa casa, nosso lar, precisa ser um lugar de oração. Precisa ser conhecido não como um lugar de gritarias, um lugar de gente doida, um lugar de gente fanática ou um lugar de gente inconstante, mas sim, ele precisa ser conhecido como um lugar de oração. Nossa vida precisa ser um lugar de oração, nossa casa precisa ser um lugar de oração, porque senão Jesus ele vai ficar muito bravo. E aí ele vai dizer, olha, o meu templo, né, precisa ser conhecido como casa de oração, porque ele subiu, ressuscitou, voltou aos céus e deixou o Espírito Santo dele, que habita onde? No nosso corpo, que é o templo do Espírito. E eu espero que eu esteja me fazendo entender. Então, se o nosso corpo não for templo do Espírito, não for casa de oração, ele vai ficar muito bravo. E a gente acha que Jesus ele é manso, suave o tempo todo, mas Jesus ele também se aborrece. Jesus ele também fica irado e ele também nos dá esse respaldo. Irai-vos, mas não pequeis. Não deis lugar ao diabo. A gente pode se irar e ele também fica irado, né? E não queiramos estar na reta do Senhor no dia da sua ira, no momento da ira dele, né? Não façamos ele se irar conosco, em nome de Jesus. Então, para que ele não venha derrubar tudo, que ele não venha gritar e falar, olha, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Porque a gente gosta muito do que ele falou para Pedro, né? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas a gente quer fazer do nosso corpo, da nossa casa, do nosso local de moradia e da morada dele o que a gente bem entender. E não é bem assim. Não vivo mais eu, mas Cristo agora vive em mim, né? E João 14, ele é bem claro que quando a gente obedece a ele e o Pai vêm e fazem morada dentro de nós. Então nós não somos morada apenas, como se isso fosse pouco, mas apenas do Espírito Santo. Somos morada do Pai, do Filho e do Espírito. Amém, igreja? E aqui em Neemias, eu disse que nós terminaríamos em Neemias e de fato vamos fazer isso. Neemias 4,14 diz assim: fiz uma rápida avaliação geral da situação e declarei aos nobres, aos oficiais, aos magistrados e ao restante da população: não temais o vosso inimigo de maneira nenhuma. Lembrai-vos do que o Eterno nosso Deus, ele é grande e poderoso. E disse: lutai com bravura por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas esposas e vossas propriedades. Então, queridas, é bíblico, é mandamento do Senhor, para que nós, não só as mulheres, amém, varões que vão ouvir essa mensagem depois, porque no momento eu tenho só mulheres aqui ouvindo, mas não é um mandamento apenas para mulheres. Tá aqui bem claro, ó, lutai por vossos irmãos, filhos, filhas, vossas esposas e vossas propriedades. Porque é muito fácil aos homens cristãos ficarem, né, desculpa a expressão, lançando no nosso rosto Provérbios 31. A mulher sábia edifica a casa. Beleza, a mulher sábia edifica, ela constrói. Mas os homens precisam lutar por vossas esposas, por vossos filhos e filhas e propriedades. E Efésios vai dizer uma palavrinha que eu gosto muito para os maridos. Efésios, deixa eu ver qual é o capítulo aqui para vocês, mulheres, para vocês se defenderem, né, com sabedoria. Mas biblicamente falando, a mulher sábia, ela edifica sim.
mas os homens têm seu papel e o papel deles é muito maior do que o nosso, tá? Então, olha aqui, Efésios 5, Efésios 5, 25. Maridos, cada um de vós amai a sua esposa, a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la. Ao marido cabe a santificação da esposa. Olha isso. Purificando ela com o lavar da água por meio da palavra. Sacerdotes, vocês precisam ser sacerdotes nas suas casas. Purificar e santificar as suas esposas. Santificar aqui fala do corpo. Cuidado com o que vocês andam exigindo do corpo da esposa de vocês. Cuidado. O Senhor diz em sua palavra que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Nosso corpo é templo do Espírito, tá? Então, maridos, cuidado, né? Naquelas horas lá, cuidado, mulheres. Leiam a palavra também aos seus maridos, instruam eles, edifiquem a casa de vocês também pela palavra, tá? Porque isso daqui é dever deles, mas quando a gente coloca a palavra em ação, Deus ele entra com a guarda dele, né? Mas a gente precisa, isso aqui é a nossa bússola, isso aqui é a nossa lei, tá bom? Apresentando ela, purificando com o lavar da água por meio da palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Olha isso. A responsabilidade do marido é muito grande dentro de um casamento, dentro do seu convívio com a sua esposa. Ele precisa apresentar a mulher, né, como purificada, sem mancha, sem outra ou qualquer imperfeição, santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar a sua esposa como ama seu próprio corpo. Aquilo que você quer para o seu corpo, querido, queira para o corpinho dela também. Amém? Amém. Hashtag fica a dica. Vocês entenderam, porque vocês entendem, né? Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes alimenta, cuida dele, né? Assim como Cristo zela por sua igreja. Ok? Por esse motivo, o homem deixa pai e mãe. Deixem pais e mães. Amém? Né? Uma outra dica aqui, só para a gente terminar o texto. Por favor, deixem os seus pais fora disso, né? Respeitem os seus pais, amem seus pais, cuidem deles, né? Porque honrar é cuidar, mas a sua esposa e o seu esposo agora são seus melhores amigos, eles agora são seus conselheiros, eles agora são as suas prioridades. Por esse motivo, né? Esse é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e sua igreja, assim também como é um mistério entre o marido e a mulher. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Amém? Respeitem seus maridos, mas olha só a responsabilidade do marido para com a sua esposa. É cuidar do corpo dela, é zelar para que o corpo dela seja santificado e que ele apresente a sua esposa para Deus como santa e inculpável e sem qualquer imperfeição. Amém? Então cuidem, zelem por suas famílias, entrem em batalha espiritual. Quando vocês puderem, orem sempre juntos, né? Eu disse aqui no testemunho, a gente sempre ora junto. E às vezes ele esquece de orar, né? Aí eu ajoelho na cama, vamos orar. E a gente ora e vai dormir, né? Às vezes ele não tá... Ele fala às vezes que eu oro muito longo, né? Então às vezes eu oro por algumas coisas que precisam entrar em concordância no mundo espiritual e que ele ainda não entende muitas coisas. Eu oro e ele dá o amém, e aí na vez dele de orar, que ele pede para eu orar primeiro, ele só ora o Pai Nosso, mas a gente está sempre orando. Então quando puderem, orem juntos. Se não puderem, né, estejam sempre, vocês que são cristãos, sempre atraindo a presença de Deus para sua casa, tá bom? E não perca também o seu momento, você e Deus, tá?
A gente precisa orar sempre com o marido, com a família, com os filhos, mas a gente também tem o nosso momento com Deus. Amém, igreja? Então vamos orar, lembrando aí que Neemias diz, lutai por vossas... Neemias 4,14, lutai com bravura por vossos irmãos, orai uns pelos outros, né? Com bravura por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, né? Não deixem de orar por vossos filhos, em nome de Jesus, mas também repreendê-los quando necessário. Oi, Márcia. Márcia tá aí? Oi, Márcia. Bom dia, paz, amiga. Com bravura e por vossos filhos e filhas, vossas esposas, e aqui estamos entre mulheres, vossos esposos, e por vossas propriedades. Lutai também pela casa de vocês, lutem pela casa de vocês num todo. Ora, abençoe a propriedade, o terreno, o território, os bens de vocês, em nome de Jesus, tá? Porque o inimigo ele vem com força. E a Bíblia fala isso, a Bíblia fala pra gente lutar pela nossa propriedade, é porque a nossa propriedade precisa ser orada, né? Ela precisa ser abençoada. Levantem as mãos e orem por suas casas, orem por suas propriedades, coloquem as mãos nos pertences, né? E orem, se tiver um óleo ungido, ora a entrada, peça ao Senhor para que ninguém entre na sua casa com más intenções, que as más intenções, inveja, demônio, fique tudo lá fora, em nome de Jesus. E se entrar, né, que ele te deu discernimento para que você mande embora, para que não fique as raposinhas aí escondidas, como diz lá em Isaías, né? Como diz, lemos aqui agora, ó, ele fala assim, cadê? Serão igualmente meu altar. Ai, gente, eu li isso em algum lugar. Minha casa será chamada para todos os povos. Não, das raposinhas eu li em outro lugar, agora eu não vou me lembrar. Pelas raposinhas que entram e ficam se intocando dentro da nossa casa, tá? E às vezes a gente nem percebe que elas estão lá, porque elas são silenciosas, tá? Então, em nome de Jesus, vamos orar. Eu quero orar por vocês, a Rose, a Amanda, Letícia, Márcia, que aqui entraram. Vamos orar em nome de Jesus. E que o Senhor abençoe a nossa semana, que o Senhor abençoe o nosso mês, que Ele abençoe a nossa casa, que Ele entre na nossa casa, como meu marido orou lindamente, que Ele entre e fique à vontade, que Ele passeie pela casa, né? E que Ele tenha liberdade, que nós possamos dar essa liberdade para Ele, que Ele seja o Senhor, né? Geralmente quando alguém aluga uma casa, essa pessoa que é a dona torna-se o senhorio da casa, né? E o locatário, locatário, acho que é o locatário, né? E a pessoa que aluga, ela fica ela tem o domínio da casa, mas a dona continua sendo. Oi, bom dia. Luzmar, bom dia, paz do Senhor. O dono continua sendo você só aluga a casa, né? Então, que ele, como dono, né, continue sendo o dono, o senhorio, que ele seja o senhor da nossa casa, né? E que a gente, como inquilina, né, digamos assim, que a gente, como administradora dessa casa, a gente pergunte tudo a ele. Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo na casa? Que a gente pergunte, porque ele responde, tá, queridas? Ele responde. Então oremos em nome de Jesus, lutemos com bravura pela nossa casa, pelo nosso lar, porque o Senhor responde. E normalmente ele, quando entra para arrumar, a gente quando vai faxinar a casa, primeiro a gente faz uma bagunça danada para depois ela ficar arrumada. E é assim o Senhor. Parece que tá uma bagunça a casa, parece que tá uma zona, desculpa a expressão, mas parece que tá zoado, mas ele tá arrumando a casa. Permita que ele arrume, porque a gente às vezes pede para ele entrar na casa, quando ele começa a arrumar a gente fica desesperado e põe ele para fora. E aí quando ele não está, quem está? Uma casa só tem 2 ocupantes, né? Ou é a luz ou as trevas. Se a gente manda a luz embora, quem fica? As trevas. Então, em nome de Jesus, permita que o Senhor entre na casa e arrume ela em nome de Jesus. Tá bom? Oremos em nome de Jesus. Oi, Luzmar, quer falar? Você quer pedir oração? Você quer falar alguma coisa, querida?
Vamos orar. É Luz mesmo, Luzmar mesmo o seu nome? Vamos orar. Luzmar, Letícia, Márcia, Amanda, oremos em nome de Jesus, né? Mais alguém? Desculpa. Luzmar, Márcia, Rose, oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Pai Santo, Pai amado, na Tua santa presença, muito obrigada por essa palavra, muito obrigada, Senhor, por me permitir mais uma segunda-feira estar aqui falando às minhas amigas, encorajando a elas a lutarem por suas casas, porque sou prova disso, Senhor, que de tanto lutar, o Senhor me deu vitória, o Senhor me deu, mas não por mim, mas pelo Teu nome, mas por aquilo que eu deixei que o Senhor fizesse, Pai, porque como donas de casa, nós permitimos ou não o Senhor entrar e fazer alguma coisa. E Senhor, muito obrigada por ter me deixado permitir, ter deixado espaço para o Senhor arrumar a minha casa. Continua arrumando, Pai. Eu sei que ainda existem muitas coisas que o Senhor precisa e deve fazer, tem que fazer na minha vida, na vida do meu esposo, na vida dos meus filhos. Senhor, em nome de Jesus, eu creio que Tu ainda tem muito a fazer, mas o Senhor é fiel para completar a Sua obra na minha vida, na minha casa. Continue à vontade no meu relacionamento, continue à vontade na minha família, continue à vontade na minha casa, na minha vida espiritual e no meu lar também, Senhor. No nome de Jesus. E dessa maneira, eu quero Te apresentar, Senhor, as minhas amigas que aqui estão. A Luzmar, a minha irmã, a Letícia, a Márcia, minha amiga, a Rose, minha amiga, e a Amanda, minha amiga. Esteja, Senhor, à vontade na casa dessas mulheres. Entra na casa delas, Senhor, e faz a arrumação correta. Faz aquilo que o Senhor mais gosta de fazer, que é pôr a casa em ordem, assim como Tu fizeste lá, que lemos aqui em Mateus. O Senhor entrou na sua casa, no seu templo, e colocou em ordem, tirou tudo aquilo, mesmo bravo, mas o Senhor tirou, arrancou tudo aquilo que não te convinha, tudo aquilo que não te agradava do seu templo. Pai, tira tudo de nós, tudo que não te agrada das nossas vidas, toda gritaria, todo estresse, tudo aquilo que não provém do Senhor, todo desânimo, Senhor, em nome de Jesus, toda fraqueza espiritual da nossa casa espiritual. Pai, arranca de nós tudo que não te provém, tudo que não te agrada, tudo que na Tua palavra diz e que nós ainda não temos conhecimento completo, Pai. Deus, no nome de Jesus, que quando nós abrirmos a nossa boca para gritar, que seja somente para falar do Teu nome, para pregar o Teu evangelho, ó Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, muda, transforma as nossas vidas como mulheres sábias, mas também que sejamos sábias, mas que também transforme, Senhor, a vida dos nossos cônjuges, Pai. Transforma a vida, que eles sejam sacerdotes da nossa casa, que eles sejam, Senhor, o nosso sacerdote, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, se podemos assim falar. Ó Deus, em nome de Jesus, nos apresentando como mulheres, Senhor, santificadas, purificadas pela palavra. Que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, ter todo zelo com o nosso corpo, conforme o Senhor tem conosco como igreja. Pai, no nome de Jesus, que os nossos maridos venham ter o conhecimento da Tua palavra corretamente, que eles não venham somente, Senhor, ficar colocando, Senhor, na nossa frente, Senhor, toda sorte de palavras, Senhor, da Tua palavra contra nós mulheres. Ó Deus, em nome de Jesus, como eu ouvi por muito tempo, que a mulher sábia edifica, mas tem um conhecimento que meu marido não tinha. Que através, Senhor, da Tua palavra, que através do Teu doce Espírito, a cada dia ele venha ter o conhecimento. Assim eu profetizo, Senhor, sobre a vida dos maridos, Senhor, das mulheres que aqui estão ouvindo essa palavra, ouvindo essa oração, orando junto conosco, Pai. Que eles possam entregar, apresentar, Senhor, as suas esposas, Senhor, santas e inculpáveis, Senhor, sem qualquer imperfeição. Que eles não venham denegrir o nosso corpo, mas que venham, Senhor, em nome de Jesus, pelo poder da Tua palavra, purificar. Ó Deus, em nome de Jesus, grande é esse mistério, Senhor, que o Senhor mesmo está me fazendo entender aos poucos. Senhor, é um mistério muito grande mesmo, Pai, entre marido e mulher, entre o cônjuge, Senhor, entre
esse mistério de ser uma só carne, um só espírito, como dizem Malaquias, que sejamos, Senhor, um só espírito com eles. Ó Pai, e da mesma maneira que nós, como cônjuges, Senhor, possamos ser um só espírito contigo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que tudo aquilo que falarmos em oração, que o Senhor possa nos ouvir. Senhor, em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que muitas coisas mantêm retidas as nossas orações no mundo espiritual. Senhor, e inclusive, Senhor, as orações de maridos são impedidas, Senhor, se eles não obedecerem a Tua palavra. É assim que diz a Tua palavra. Entra na vida desses maridos, desses cônjuges que aqui ouvem essa oração. Entra, Senhor, na vida dos cônjuges que ainda não podem ouvir essa oração, mas que suas mulheres estão aqui representando cada um deles. No nome de Jesus, entra na nossa casa e nos ensina cada mulher aqui representada, Senhor, em nome de Jesus, a lutar com bravura por seus lares. A cada marido, Senhor, lutar com bravura por suas propriedades, por aquilo que são deles, Pai, são do casal. Ó Pai, em nome de Jesus, por seus filhos. Senhor, toma cada filho aqui representado nas Tuas mãos. Toma a mente, toma o coração dessas crianças. Não permita, Senhor, que as raposinhas venham criar ninhos, que as raposinhas, Senhor, venham lançar sementes malignas na cabeça dessas crianças. Pai, em nome de Jesus, que a Tua semente seja plantada no coração dessas crianças e que não venham perdê-las, Pai. Toma, Senhor, a minha filha, que está fazendo mais um ano de vida hoje, nas Tuas mãos. Toma os caminhos dela, toma o caminho dela nas Tuas mãos, mais uma vez eu te peço, nessa oportunidade de entregar a vida dela mais uma vez aos Teus cuidados, assim como eu faço rotineiramente. No nome santo de Jesus, muito obrigada por esta oportunidade. Obrigada, Senhor. Toma a nossa semana nas Tuas mãos, o nosso mês, o nosso findar do ano nas Tuas mãos. Senhor, novamente eu quero Te entregar a vida do Léo, Senhor, do bebezinho da Marília, Senhor, que foi morta, que morreu essa semana, das outras crianças, daqueles passageiros que ali estavam, Senhor, a mulher que está grávida ainda, Pai, perto de dar à luz. Senhor, toma essas crianças nas Tuas mãos. Senhor, toma essas crianças nas Tuas mãos. Que a ausência do pai delas, da mãe dele, Senhor, do Léo, seja suprida pelo Teu Espírito Santo, que Teu Espírito possa confortar toda a família, que o Teu Espírito possa confortar os entes queridos, Senhor, que perderam, Senhor, essas pessoas naquele avião, no nome de Jesus. E no mais, Senhor, toma cada enfermo, cada enfermidade nas Tuas mãos, que o Senhor leve para si, Senhor, tire, arranque tudo aquilo que não provém de Ti, dessas vidas que estão enfermas agora, que essas pessoas falam agora em oração a Ti, Pai. Eu não sei o nome de todas elas, mas Tu sabes de todas as coisas. Arranca no meio de nós as enfermidades, as contendas, e que a salvação se achegue a todos da nossa família, no nome santo de Jesus, que possamos dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Essa oração que Te faço, agradecida por essa oportunidade, no nome santo de Jesus, Teu Filho amado, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor entre na tua casa, que Ele fique à vontade, que você dê liberdade a Ele para entrar. E se Ele te anunciar algo que está influenciando a tua vida ou a vida dos teus filhos, que você tenha discernimento e coragem para lutar com bravura e mandar esses espíritos embora pelo nome de Jesus. Amém? Uma boa semana, um excelente mês, que Deus abençoe a tua seara, que Ele abra portas de emprego e em nome de Jesus que tudo te vá bem, mas que para isso você esteja em obediência, conforme Deuteronômio 28 diz, que se obedeceres, se atentamente obedeceres, né, todas essas coisas te serão, todas essas coisas te acompanharão em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus.